A paz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo 37. Eu vou estar lendo o versículo, a partir do versículo 1, eu vou estar lendo algumas referências para que nós venhamos estar entendendo melhor. Versículo 1, capítulo 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Versículo 10. Assim falaremos a Ezequias, ó rei de Judá, dizendo: não te engane, ó teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-a totalmente, e escaparias tu? Aqui nós vamos estar falando sobre o rei de Judá, que era Ezequias, e o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria. O rei da Síria, ele estava a perseguir Ezequias, onde a Bíblia fala que Ezequias falou: e Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. A Bíblia fala que Ezequias estava sendo confrontado, estava sendo ameaçado. O rei Senaqueribe, o rei da Síria, estava perseguindo Ezequias e dando um decreto de destruição para Jerusalém e para Judá. Ele tinha ameaçado de destruir. E a Bíblia fala que Ezequias rasgou-se as suas vestes e se colocou na presença do Senhor, se colocou na casa do Senhor. A Bíblia fala que quando Ezequias recebeu essa carta o qual Senaqueribe havia mandado, uma carta de ameaça, uma carta de afronta, a Bíblia fala que Ezequias, ele não foi bater de frente, Ezequias não foi tentar retrucar, Ezequias não foi tentar se justificar, Ezequias simplesmente entrou na casa do Senhor e começou a orar. Ezequias começou a buscar a presença de Deus, aonde Ezequias manda os teus servos, Ezequias encaminha os teus servos até ao profeta Isaías, para que eles levassem aquele recado, para que eles falassem com o profeta Isaías, para que ele consultasse aquele profeta, para saber da parte de Deus o que Deus tinha, qual era a vontade de Deus, qual o decreto de Deus sobre aquela opressão, sobre aquela afronta igual Judá estava sofrendo. A Bíblia fala aqui no versículo 14: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e tendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias o Senhor. Eu vou estar lendo que a oração que Ezequias fez. E Ezequias orou ao Senhor: ó Deus dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reis da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e olha, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra da mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reis da terra conheçam que só tu és Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, quanto a que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem de Sião te despreza, e de ti zomba a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontastes e de quem blasfemaste, e contra quem alcançastes a voz e ergueste os olhos ao alto contra o Senhor. A Bíblia fala que quando Ezequias orou, quando Ezequias foi buscar de Deus, quando Ezequias foi buscar da parte de Deus sabedoria para lidar com aquela afronta, quando ele foi buscar da parte de Deus sabedoria para lidar contra aquela afronta do inimigo, a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus ouviu aquele clamor daquele servo e mandou para que o profeta Isaías levasse a mensagem, para que o profeta Isaías levasse a resposta até Zedequias. Então, irmãos, o que nós vamos aprender com essa palavra de Deus hoje, que se nós estamos sendo afrontados, se o adversário está nos perseguindo, se ele está nos afrontando, colocando medo para que nós venhamos desistir, para que nós venhamos parar, nós não podemos bater de frente, nós simplesmente temos que entrar na presença de Deus e orar e clamar, porque a peleja não é minha, a peleja não é tua, quem vai pelejar por mim, quem vai pelejar por você é Jesus, porque foi assim que ele fez na vida de Ezequias, ele pelejou. A Bíblia fala que Senaqueribe estava afrontando, Senaqueribe queria até negociar com aquele povo de Judá. Senaqueribe, lá no versículo 16, no capítulo 36,
Senaqueribe mandou para que falasse para aquele povo: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai vós comigo e saí a mim. Ele queria fazer uma aliança, ele queria que aquele povo negociasse com o adversário, negociasse com o inimigo. Aquele povo estava afrontado, aquele povo estava amedrontado, aquele povo podia até estar com medo, mas eles não negociaram. O inimigo, o adversário, o rei da Síria quis fazer aliança, quis negociar com eles, para que eles se deixassem ser vencidos, para que eles negociassem com ele, porque Senaqueribe, ele queria destruir Jerusalém, ele queria destruir Judá, ele queria destruir aquela cidade, porque Zedequias tinha decidido lutar pelo aquele povo. Zedequias tinha decidido a fazer o melhor pelo aquele povo qual estava sofrendo, aquele povo qual estava adorando deuses falsos, aquele povo que estava afastado da presença de Deus. Mas Zedequias quis fazer o melhor para aquele povo, Zedequias quis ter mudança, Zedequias quis fazer mudança naquele lugar. E o que acontece? Quando nós queremos mudar, tem afronta. Quando nós queremos mudar, o adversário se levanta. Ele não aceita a nossa mudança, ele não aceita o nosso crescimento, ele não aceita quando nós estamos fazendo o melhor por nós, fazendo o melhor por outras pessoas, ele não aceita. Então ele se levanta, ele usa pessoas para se levantar, para tentar nos parar, para tentar nos oprimir, para tentar nos amedrontar, para que nós não venhamos conseguir alcançar o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas na vida de Ezequias foi diferente, porque quando aquele inimigo, aquele rei inimigo começou a afrontar a Zedequias, ele entrou na presença de Deus, ele começou a buscar de Deus sabedoria, começou a buscar socorro de Deus. Ele não foi com a sua própria força do braço, ele não foi tentar se justificar, não, ele não foi atrás de tentar se justificar, mas ele entrou na presença de Deus, e a Bíblia fala que Deus guerreou, foi Deus que destruiu aquele inimigo adversário. Ezequias simplesmente teve só que orar. Eu não sei qual afronta você está vivendo, eu não sei qual afronta você está sofrendo, mas o meu Deus fala para você nesta noite. O meu Deus fala para você: entra na presença dele, desce na casa do oleiro, clama por ele, porque a batalha não é tua, você não vai ter que pelejar, a batalha não é tua. Simplesmente louve, simplesmente busca o socorro, que socorro da parte dele virá para a tua vida. Zedequias não ficou desamparado, não. Por mais que aquele exército inimigo, aparentemente, ao olhar humano, ele poderia ser vencido, ele poderia vencer, o adversário tinha mais poder, o adversário tinha mais estrutura, o adversário tinha mais soldados para guerrear, o adversário tinha mais carros de ferro, o adversário tinha mais armas, ele estava mais bem preparado do que Judá, do que o rei de Jerusalém. Mas só que Jerusalém tinha algo que o Ezequias tinha algo que Senaqueribe não tinha. Ele tinha a presença de Deus, ele servia a um Deus verdadeiro, a um Deus fiel. Enquanto Senaqueribe adorava a deuses falsos, enquanto Senaqueribe se prostrava diante de ídolos falsos, de altares de deuses falsos, então Senaqueribe estava confiando na força do teu braço, Senaqueribe estava confiando na força do seu soldado. Mas a Bíblia é bem clara em nos falar que ele foi derrotado. Enquanto Ezequias estava lá orando, Ezequias estava simplesmente a orar, Deus guerreou, Deus entrou em guerra por Ezequias, Deus entrou a pelejar por ele, aonde a Bíblia nos fala aqui no versículo 25, no versículo 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ele com escudo, ou levantará contra ela tranqueiras. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Olha a resposta qual Deus mandou através da boca do profeta Isaías: que Senaqueribe não ia invadir aquela cidade, que Senaqueribe não ia destruir, que Senaqueribe não ia conseguir entrar, não ia conseguir roubar os despojos daquela cidade e destruir aquela cidade, porque era uma cidade o qual Deus zelava, era uma cidade o qual Deus estava cuidando. Da mesma forma é na tua vida. Não tenha medo, não temas ao adversário, não temas o que ele está fazendo, não temas a afronta dele, não temas a carta de afronta que ele está te mandando, como foi aqui na vida de Ezequias. Senaqueribe mandou uma carta de afronta, uma carta o qual falava que ele não ia vencer, quem era o Deus dele, que ele não ia vencer, porque da mesma forma que ele tinha destruído outras nações, da mesma forma que ele tinha destruído outros reis, ele ia destruir Jerusalém, ele ia destruir aquele rei e aquele povo qual aquele rei cuidava. Mas na vida de Ezequias foi diferente, não foi como na vida das outras nações, não foi como na vida dos outros reis, porque ele tinha um Deus que cuidava e zelava por ele. Na tua vida não vai ser diferente, por isso não tema aquele que está se levantando, Araide, Comanabaçu, Decantarabaçô, não tema o adversário que tem se levantado, o adversário
porque tem te afrontado, tentando te amedrontar, tentando te colocar medo para calar a tua voz, porque ele sabe que através de ti nações vão seguir Jesus, porque ele sabe que através de ti vidas vão ser libertas, porque ele sabe que através de ti vidas vão ser transformadas. Naquele lugar em Judá, aquele povo estava sofrendo, aquele povo estava sendo humilhado, aquele povo estava sendo enganado, porque o rei Senaqueribe, ele só se importava com o ouro, ele só se importava com o ouro daquele povo, ele só se importava com o dinheiro daquele povo. Mas Ezequias não. Ezequias se importava em ver o melhor daquele povo. Ezequias queria o melhor daquele povo. Ezequias queria mudança naquele lugar, queria que o povo de Israel voltasse a adorar ao Deus verdadeiro, porque aquele povo estava sendo corrompido por maus costumes, aquele povo estava adorando deuses falsos. Mas Ezequias entrou e confrontou o adversário inimigo. Ezequias se levantou para ter mudança. Então eu quero falar para a tua vida no dia de hoje, que quando nós se levantamos para mudar, quando nós queremos mudanças, nós somos confrontados sim, porque o adversário não suporta quando nós mudamos, o adversário não suporta a nossa mudança. Mas Deus manda falar para você no dia de hoje: não temas ao adversário, não temas as afrontas do inimigo. Se você crê que você tem um Deus que cuida dela de você, se você crê que você foi chamado, que você foi separado, que você foi escolhido para a obra nessa terra, então não temas, não negocie com o adversário, não negocie com as afrontas deles, porque este povo não negociou. Senaqueribe fez até oferta, Senaqueribe ofereceu o melhor para aquele povo, para que aquele povo negociasse com ele, para que aquele povo não desse ouvido a Zedequias e que aquele povo desse ouvido a ele. Mas aquele povo não negociou com o adversário. Que você não venha negociar, que eu não venha negociar, por mais que a afronta esteja grande, por mais que o levanto esteja grande, por mais que as críticas esteja batendo mais forte, mas não vamos parar, não vamos desistir, porque nós temos um Deus que cuida e nós temos um Deus que zela por nós. A Bíblia fala que Deus, usando o profeta Isaías para falar com Ezequias, para responder aquela oração que Ezequias tinha feito, Deus mandou um recado para que ele não temesse. Não era para que ele temesse, porque aquele rei não ia entrar naquela cidade, porque aquele rei ia ser destruído, porque aquele rei ia voltar pelo mesmo caminho que ele veio, e aquele rei ia morrer na própria terra. E a profecia que Isaías lançou se cumpriu, porque aquele rei foi confrontar, aquele rei foi até a cidade, ele armou tranqueiras, ele armou emboscada, ele já estava no acampamento montado com todos os seus soldados para atacar, para destruir aquela cidade. Mas a Bíblia fala que Deus mandou um anjo, o qual destruiu 185 soldados do inimigo adversário, destruiu 185 soldados. E quando aquele povo acordaram, quando aquele povo saiu pela manhã, quando aquele povo abriu aquelas portas, creio eu, eles se depararam com aqueles corpos que nem a Bíblia nos fala. Eles se depararam com aqueles corpos, com corpos de 185 soldados, porque o anjo de Deus tinha descido, tinha guerreado por Ezequias. Ezequias não precisou guerrear, Ezequias não precisou se justificar, Ezequias não precisou usar a força do teu braço, mas Ezequias só precisou usar a força do teu joelho. Ezequias só simplesmente entrou na presença de Deus, entrou e clamou e buscou de Deus, e Deus mandou socorro para Ezequias. Na tua vida não vai ser diferente, na minha vida não vai ser diferente. Se o adversário está confrontando, se o adversário tem se levantado, se o adversário tem te confrontado, tem te colocado medo, tem te perseguido, Deus fala para você: entra na presença de Deus, clama por ele, porque ele quem vai guerrear por você. Esta causa não é tua, esta peleja não é tua, você não vai ter que pelejar, porque Deus mandou um anjo e o anjo pelejou pelo aquele povo. Foi o anjo que guerreou pelo aquele povo. E a Bíblia fala que quando Senaqueribe viu, quando ele viu o que estava acontecendo, que os seus soldados estavam sendo destruídos, a Bíblia fala que Senaqueribe fugiu, ele voltou e ficou em Nínive, ele voltou e foi clamar ao seu Deus lá, ao seu Deus falso. Ele começou a se prostrar diante do altar e começou a clamar. Enquanto ele estava lá clamando, Satanás usou os seus dois filhos, o qual lhe tiraram a sua própria vida, e o teu filho mais novo reinou, e o outro filho reinou em seu lugar. Então Ezequias não precisou levantar um dedo, Ezequias não precisou fazer nada, porque quem destruiu o adversário foi Deus. Quem destruiu aquele inimigo que estava perseguindo aquele povo de Judá foi Deus. Ezequias simplesmente orou. Então vamos simplesmente orar, vamos simplesmente
Vamos simplesmente buscar a presença de Deus, porque é Ele que vai guerrear por mim, é Ele que vai guerrear por você. Você não está sozinho nessa luta, você não está sozinha nessa batalha. Essa batalha não é tua, essa batalha Deus já comprou, essa batalha Deus já comprou por você. Só precisa que você não negocie, que você não se corrompa, porque o adversário começa a te oferecer bandejas, começa a te oferecer manjares, começa a te oferecer algo que nem ele mesmo vai poder cumprir. Não se corrompa, não se venda, não venda o teu ministério, não se contamine, não se contamine, porque o que Deus tem pra você é maior. Deus só quer que nós venhamos sair da zona de conforto, que nós venhamos ter atitude pra mudar, mas que nós venhamos se preparar, que quando nós tiver atitude, que nós vier mudar, que nós vier querer mudar este mundo, que nós não vier se conformar com este mundo da forma que está, mas que nós começamos a lutar por ele, a lutar, a guerrear com as forças espirituais, com nossas armas espirituais, com a nossa oração, com a nossa consagração. Pode se preparar que vai ter levante, pode se preparar que o adversário vai se levantar, porque o adversário não aceita quando nós mudamos, o adversário não aceita quando nós mudamos, mas não se renda ao rei da Síria, não se renda ao rei da Síria, porque esse povo não se rendeu àquele rei, por mais que aquele rei aparentasse ser poderoso, por mais que aquele rei aparentasse ter poder, porque aquele rei tinha uma fama que já tinha destruído muitas outras cidades, que já tinha destruído muitos outros reis, mas ele destruiu os outros reis porque, creio eu, porque eles não tinham o Deus verdadeiro, porque a Bíblia é bem clara em falar que eles tinham deuses falsos, que eles adoravam aos deuses falsos, eles adoravam em altares falsos, por isso que eles foram destruídos, por isso que eles foram derrotados. Mas o inimigo tocou em você, o adversário tocou em mim, o adversário tocou em você, que é um vaso de Deus, que é lavado e remido, que é purificado. Então não temas, não te assombres, porque Deus é contigo. Não te assuste, porque Ele vai pelejar contigo nessa batalha. Ele vai pelejar contigo nessa batalha. Ele vai pelejar contigo. Olha o que Deus fala aqui no versículo 28, que Deus estava falando através da boca do profeta Isaías. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus vai frear este adversário. Deus ponhou um anzol no nariz, Deus ponhou freio e ele teve que parar. Deus vai colocar um freio nessa pessoa que está te perseguindo. Deus vai colocar um freio neste adversário que está te perseguindo, que está te afrontando, que está tentando te parar, que está tentando paralisar o teu ministério. Deus vai colocar um freio, ele vai ter que parar, ele vai ter que voltar pelo mesmo caminho qual ele veio. Ele vai ter que voltar, porque envergonhado e confundido não vai ser eu, envergonhado e confundido não vai ser você, envergonhado e confundido vai ser todo aquele adversário, todo aquele exército inimigo que tem se levantado para tentar calar a tua voz, para tentar calar a nossa voz de adorador. Deus fala para você nesta noite, no dia de hoje: não temas, não se corrompa, não se contamine, não negocie com o adversário, mas creia que Deus vai pelejar com você. Aquele inimigo, Senaqueribe, ele mandou cartas ameaçadoras, cartas afrontadoras para Ezequias, cartas o qual ponhava medo em Ezequias, para ver se Ezequias desistia, para ver se Ezequias parava de lutar a favor daquele povo, para ver se Ezequias desistia. Mas a Bíblia fala que no versículo 1, o qual nós lemos: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Mesmo depois dele ter recebido todas aquelas cartas, todas aquelas afrontas, ele se prostrou na presença de Deus e ele procurou o profeta e ele mandou os teus servos, o qual fala aqui no versículo 2. E o rei enviou ele aqui um mordomo, e a Sebna o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós. Ele mandou aqueles servos até Isaías, pedindo ajuda, perguntando se Deus não estava vendo toda aquela afronta, se Deus não estava vendo aquele inimigo blasfemando de Deus, se ele não estava contemplando, se ele não estava vendo o exército adversário lutando contra e afrontando e blasfemando do Deus de Israel. Mas a Bíblia fala que Isaías mandou uma resposta, que Deus usou Isaías para fortalecer Ezequias. Se você tem andado fraco, se você tem andado desanimado,
Pegue o teu companheiro de oração, pegue o teu pai na fé, pegue a tua mãe na fé, pegue um profeta espiritual, alguém que te ajude e peça socorro, peça ajuda que ele vai te ajudar, porque Ezequias ele não estava sozinho. Ezequias pediu a ajuda do profeta Isaías. Ezequias, por mais que ele era um rei, por mais que ele fosse o rei de Judá, por mais que ele fosse o rei daquele povo, mas ele foi submisso ao profeta Isaías. Ele foi submisso ao profeta Isaías e mandou clamar, e mandou aqueles servos e até o profeta Isaías para pedir ajuda, para que ele clamasse para ver o que Deus queria, o que Deus queria. E a Bíblia fala que Zedequias teve a resposta que ele pediu a Deus. Deus usou o profeta Isaías para ajudar, e creio eu que com a ajuda de Isaías, Ezequias teve coragem. Ezequias teve mais coragem para lutar. Ezequias teve mais coragem para descer na presença de Deus, para clamar e para buscar a ajuda de Deus. E aquele adversário foi destruído, aquele adversário pereceu. É aquele povo de Judá venceu, aquele povo de Judá venceu porque eles tinham um Deus fiel. Então, por mais que o seu adversário pareça ter força, pareça ser superior a você, pareça estar podendo mais do que você, está te colocando medo, está te afrontando, está te confrontando, que você tem até pensado em parar, que você tem até pensado em desistir, não pare, não desista. Clame ao Deus de Israel, porque ele vai mandar anjos ao teu favor, como ele mandou aqui para ajudar aquele povo de Judá, como ele mandou aqui para socorrer aquela cidade. E aquele adversário teve que fugir, aquele adversário teve que sair fugido. E a Bíblia fala que quando ele fugia, ele voltou para sua própria terra, e lá mesmo ele foi morto. Porque ai daquele que toca no ungido, ai daquele que toca no vaso de Deus, ai daquele que tenta parar o chamado de ungido de Deus, ai daquele que tenta parar, ai daquele que te calunia, ai daquele que te difama, ai daquele que te critica, ai daquele que te coloca na lama, ai daquele que te coloca na lama, ai dele, porque você tem um Deus que zela por ti, porque você tem um Deus que cuida de você. Eu não sei qual afronta você tem sofrido, eu não sei qual a perseguição, eu não sei quem está te afrontando, mas no dia de hoje Deus fala para você: não temas, não negocie com o adversário, mas entre na presença de Deus, mas clame por ele, porque ele vai te socorrer, ele vai te ajudar, ele vai te ajudar. Você não está sozinho nessa guerra, você não está sozinho nessa peleja. Por mais que o adversário pareça está vencendo, por mais que o adversário pareça estar por cima, por mais que o adversário tenha uma fama de poder, tenha uma fama de poderoso, de que destrói todos, de que todos é derrotado por ele, mas Ezequias tinha um Deus que cuidava dele. Na tua vida não vai ser diferente, na tua vida não é diferente, porque você tem um Deus que cuida e zela de você, um Deus que a todo instante tem sondado o teu sono, ele tem andado contigo, a todo instante ele tem zelado por ti. Então não temas a quem está te afrontando, não temas aquele que está te ameaçando, está te colocando medo, porque maior é o que está com você, maior é Deus que está com você, e esta peleja não é tua, você não terá que pelejar. Creia na tua vitória e tome posse dessa palavra e não se corrompa. Não negocie com o adversário, não negocie, porque o povo de Judá não negociou. Ezequias, o rei daquele lugar, não negociou, mas ele confrontou ao adversário com oração. Ele confrontou aquele adversário com mudança. Araide, comanabaçu, decantarabaçou. Ele confrontou com mudança. Quando nós queremos mudar, quando nós queremos dar o nosso melhor para Deus, quando nós queremos ver vidas mudadas, ver vidas transformadas, o adversário não suporta. O adversário, ele se levanta mesmo, e ele não usa os de longe não, ele usa aqueles que estão pertinho, aquele que está do teu lado, porque ele sabe e conhece o teu ponto fraco. Mas não temas, porque a vitória é tua, porque maior é o que está contigo. Tome posse dessa palavra e guarde essa palavra no teu coração e creia, a vitória é tua. Senaqueribe teve que sair fugido, Senaqueribe foi morto na tua própria terra pelos seus próprios filhos. O inimigo usou, Satanás usou os seus próprios filhos para lhe tirar a vida, como Deus tinha profetizado através da boca do profeta Isaías, como Deus tinha usado o profeta Isaías para falar que ele ia voltar e ele ia morrer na própria terra, que ele não ia nem entrar na cidade. Por mais que o adversário esteja achando que é o teu fim, esteja achando que você vai parar, que você vai desistir, que você não tem mais forças para continuar, porque o exército dele é grande, porque ele está vencendo, porque ele está por cima. Não desista, não pare, continue a orar, continue com os teus joelhos prostrados, porque maior é o que está com você. O Deus que você serve, o Deus de Israel, é maior, é mais poderoso do que o exército
adversário, por mais que ele tenha muito carro de guerra, por mais que ele tenha muitos soldados, Senaqueribe tinha tudo para vencer aquela guerra. Senaqueribe tinha muitos soldados, Senaqueribe tinha muito armamento, tinha todo o preparamento para destruir Judá, como ele tinha destruído todas as outras cidades, mas ele não conseguiu, porque tinha um Deus fiel, porque Ezequias clamou ao Deus de Israel. Então clame você também ao Deus de Israel, por mais que a peleja esteja grande, clame ao Deus de Israel e creia que ele vai pelejar por você. Creia, se você crer no Deus que te chamou, se você crer no Deus que te chamou, não se importe com o adversário, não se importe com as afrontas, não vá atrás te justificar, não vá tentar se defender, não vá tentar limpar o teu nome, não vá tentar te justificar, porque maior é quem está te justificando, porque Deus é o teu advogado fiel, e ele já pegou a tua causa, e ele já tem na mão essa causa tua, e mais envergonhado e confundido vai ser quem está te criticando, vai ser quem está querendo te afrontar, quem está te ameaçando, quem está te colocando medo para tentar parar, quem está colocando medo no teu ministério, quem está ameaçando a tua família, quem está ameaçando a tua casa, quem está te confrontando, quem está mandando cartas. Deus tem sondado cada mensagem que tem sido teclado ao teu nome. Deus tem sondado aquelas cartas que têm sido enviadas. Deus tem sondado aquelas mensagens que o adversário tem criticado de você, que ele tem começado a olhar e tem começado a falar, ela é assim, ele é assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu vou destruir ele, nós vamos destruir. Deus tem contemplado toda aquela armadilha do inimigo. Deus tem contemplado toda aquela trama que ele está tramando contra a tua vida para parar, para acabar o teu ministério. Deus tem contemplado, mas ele vai lutar por você, ele vai guerrear por você, porque Deus estava contemplando aquela carta que o adversário estava mandando para Ezequias. Deus estava contemplando aquelas cartas que o adversário estava mandando. Aquelas cartas que o adversário estava mandando para afrontar Ezequias, para que ele tivesse medo, para que ele desistisse, para que ele parasse. Mas ele não parou. Ele orou, ele clamou. E Deus respondeu às orações dele. Ele vai responder a tua oração. Não temas. Não se corrompa. Não temas, porque ele é contigo. Amém?